Olá, pessoal. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, William. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Delícias com Saúde. Que nome lindo. Boa tarde, Célia. Boa tarde, pessoal. Eu resolvi fazer essa live porque eu tinha feito uma enquete. Aliás, eu fiz várias enquetes no meu Vanessa. Fiz várias enquetes no meu Instagram e eu percebi que as pessoas têm muita dúvida. Ah, Vanessa, fez o bolo de limão, que bom que você gostou. Gostou? Ficou bom? Esse bolo é incrível. E eu vi que as pessoas têm muitas dúvidas, então na enquete eu perguntei se queriam que eu fizesse a live e bastante gente pediu a live, por isso que eu tô fazendo. Como é um horário que muita gente não pode participar, depois eu vou colocar no IGTV, então quem quiser assistir depois vai ficar lá também no IGTV, tá bom? Vou falar um pouquinho da enquete que eu fiz e eu percebi que muita gente tem dúvida, como eu falei, no processo, né, de fermentação do kefir. E porque, na verdade, eu tiro as dúvidas e ajudo as pessoas a cuidarem do kefir, né? Porque eu acho que se a gente não incentiva, né, se a gente não muda a forma da gente consumir o kefir, a gente acaba enjoando e deixa de consumir. E é um probiótico muito importante, né? Eu tenho, inclusive, muitos seguidores que os médicos que indicam para tomar o kefir e para consumir, né? Médicos, nutricionistas, enfim. Então, a ideia é fazer de uma forma que as pessoas não enjoem, não errem na forma da fermentação, para não ficar ruim o kefir, não ficar ácido, enfim, não ficar de um gosto desagradável, né? E receitas para a gente não enjoar de consumir. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ok? Então, essa é a ideia, tá bom? Da gente fazer várias receitas. Ai, Tati, mas eu posso tomar iogurte todos os dias? Tem gente que toma iogurte todos os dias e não enjoa. Mas tem muita gente que não aguenta tomar o iogurte todos os dias e prefere consumir de outras formas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui as dúvidas das enquetes que eu coloquei. Então, eu perguntei se as pessoas têm dúvidas no processo de cuidar do kefir e 74% das pessoas que responderam disseram que sim. E 70% das pessoas disseram que o kefir fica ácido. Então, nós vamos falar sobre o kefir ácido também daqui a pouco. E muita gente, aqui 58%, não usa a proporção correta de grãos para leite. Então, também vou falar um pouquinho aqui da importância da gente manter a proporção correta de leite para a quantidade de grãos. Também, acho que essas foram a maioria a maioria das enquetes que eu fiz. E aí, 92% das pessoas pediram uma live para a gente poder tirar essas dúvidas. Antes de começar a falar vou falar sobre o consumo para gestante, tá? Vou até anotar aqui. Antes de eu começar a falar um pouquinho aqui das dúvidas e tirar as dúvidas que vieram das enquetes, depois eu vou tentar ver se eu consigo tirar as dúvidas de vocês do box de pergunta, tá? Hoje eu tô comemorando, exatamente hoje, dia 7/7, hoje, eu comemoro 3 anos do lançamento do meu livro. Então, eu queria agradecer porque foi um sucesso. Eu vendi mais de 1.000 exemplares. Então, foi uma realização muito grande. Foi tudo de bom que me aconteceu, foi esse livro. E eu vou ter uma novidade para vocês que eu vou contar no final da live. E que tá ficando pronto. E já já eu mostro para vocês umas novidades que estão por vir aí, tá bom? Mas tudo isso é para ajudar que a gente consuma kefir todos os dias. Aqui em casa a gente consome todos os dias. Meu filho entra na aula, a primeira coisa que ele faz é: mãe, de lanche você me traz um kefir? E eles gostam de comer variado, então eles comem ele dessorado, tomam no iogurte, colocam num sucrilhos, numa granola, enfim. A gente varia aqui para eles não enjoarem. E eles gostam de verdade. Não comem salada se não tiver kefir, então aqui em casa é um consumo muito grande, tá? Então, é isso. Vou postar o vídeo no YouTube também, tá? E quem não conhece meu site ainda,
Tem muita receita lá no site também, que está disponível para quem quiser entrar, é tatialvares.com.br, é só entrar lá, tem bastante receita legal e bastante dica, tá bom? Então, eu vou começar falando das perguntas que mais me chamam a atenção e que eu tenho mais, tá? A quantidade máxima de ingestão eu vou falar também. É que não é máxima, né? Não existe um excesso, mas eu vou falar também, tá, Elisa? Então, eu vou falar as perguntinhas. Eu tenho aqui 5 perguntas, são muito parecidas. Eu vou ler as 5 e vou fazer a resposta das 5, tá bom? A Jaqueline Oliveira me perguntou: meus grãos de kefir estão muito pequenos, o que eu faço para eles crescerem? A Cris Barbosa perguntou: meu kefir não multiplica, já não sei qual é o leite usar. A Simone me pergunta: por que o kefir demora para ficar pronto? O Bruno me perguntou, ele fez 2 perguntas, eu vou falar uma primeiro, que é como fazer para o meu kefir render? E qual é o melhor leite usar? Foi da Fabi Viver Bem. Qual o melhor leite usar? Estou usando leite A e está ficando aguado. Então, assim, primeiro, quando tá frio, eu coloco o leite em temperatura ambiente, tá? Temperatura ambiente não precisa ser sempre. É só quando ele tá com esse probleminha que ele não tá multiplicando, que ele tá preguiçoso. Então, faz aí um tempo, tudo isso que eu vou falar, um tempo de 7 dias de experiência com seu grão. Então, faz um tempo de 7 dias e coloca a temperatura ambiente do leite todas as vezes que você trocar o seu iogurte. Feito isso, você coou o iogurte, né? Então, você tem o iogurte coado, você pega 3 colheres de sopa desse iogurte coado e coloca dentro da nova fermentação. Quando você faz isso, você ajuda o seu grão a fermentar. Ele já tem um processo ali que já está começado e para ele é mais fácil. Então, ele começa a ficar mais fortinho e ele desprende menos força para ele fermentar. Então, coloca 3 colheres de sopa daquele iogurte que você coou, coloca dentro da nova fermentação, tá? Isso, gente, é quando o grão tá fraco, quando ele não tá multiplicando, quando o iogurte não tá fazendo. É nesse caso, tá bom? Eu, por exemplo, vou fazer uma quantidade grande de patê que eu vou levar numa festa. Então, eu tenho que fermentar ele rápido. Então, ele não pode deixar de fermentar dentro das 24 horas ou preciso que ele fermente dentro das 18. E mesmo para fortalecer os grãos, o que eu faço? O pote tá lá, o meu pote fica em cima da minha bancada da cozinha. Então, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 ou de 5 em 5, você vai lá e mexe o seu kefir. Pega uma colher de silicone, mexe bem. Oi, Bruno! Mexe bem o seu kefir e tampa de volta. E aí, daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai lá e mexe de novo. Então, você mexendo ele de tempo em tempo durante o dia, você ajuda que os seus grãos entrem em contato com a maior parte do leite que tá lá no seu vidro. Então, é importante que você faça isso quando você precisa que eles se fortaleçam ou que eles se multipliquem rápido ou façam iogurte rápido, enfim. Isso é uma ótima dica. Às vezes, por exemplo, se você tem um vidro grande e ele tem pouco leite, você não precisa nem enfiar a colher lá dentro, você só dá uma mexidinha e pronto. Mas isso ajuda muito que os grãos entrem em contato com todo o leite, tá bom? E isso ajuda ele a fermentar mais rápido. Então, a pergunta da Simone é essa. Simone, você pode fazer isso, mexe ele de vez em quando. Talvez a sua proporção esteja errada. Eu já vou falar sobre a proporção dos grãos. Então, às vezes está pondo pouco grão para muito leite. E talvez por isso o seu kefir demore para ficar pronto. Mas o prazo do kefir ficar pronto são 24 horas se você seguir a proporção correta. E nos dias frios fazer isso que eu tô falando. Usar um leite em temperatura ambiente, mexer o iogurte de vez em quando e colocar 3 colherzinhas de sopa daquele iogurte que você já fermentou. Isso ajuda bastante, tá bom? Marca do leite. Gente, assim, normalmente eu falo muito sobre o leite A, o leite de garrafinha. Mas é que eu não gosto de falar sobre marcas, mas eu usava o leite da fazenda. O leite da fazenda, ele não encorpa muito o iogurte. Então, aquele leite Bela Vista, ele não deixa o iogurte muito encorpado. Então, eu comecei a usar o Xandó, por exemplo, e deu super certo no meu kefir. Vai muito da sua muda, da sua cepa, porque cada cepa é diferente. Então, a minha cepa é diferente da sua cepa, porque vai muito
do comportamento de cada família. Então a cepa ela vai mudando mesmo, é normal. Então tente alguns leites. Aí tem alguns leites que são de caixinha, que são os longa-vidas, que eu também explico lá no meu blog a diferença entre um leite de longa-vida e um leite fresco. O leite longa-vida tem o paulista, que se dá super bem. Eu tenho muitos seguidores que falam sobre o Italac, que também dá bem nele. Então vai trocando o leite e vai vendo qual a sua muda se adapta melhor. A maior importância é você deixar a proporção correta. Senão, não adianta você ficar trocando de leite que não vai resolver, tá bom? Então, é isso. A marca do leite, quando você trocar, para você saber se o seu kefir realmente deu certo com aquela marca, você tem que fazer 7 dias aí de experimento. Não adianta você trocar um dia e achar que ele já vai resolver. Não é? Faz uns 7 dias, até uns 10 dias e vai acompanhando para ver como é que tá a sua muda. Então, mudas que estão muito fracas, troca a marca do leite, tá bom? Então, você fazendo isso, você vai ver que seu kefir tudo isso vai multiplicar mais rápido, ele vai ficar mais forte e ele vai fazer mais rápido o seu iogurte, vai ficar mais grosso, tá bom? Não lembre que quando ele começar a ficar muito forte, começar a produzir mais, você tem que tirar o excesso de grãos, tá bom? Outra coisa importante mudas recém-congeladas que a gente tem aqui, que o pessoal tá perguntando também por que demora muito para ele voltar. Demora, porque o kefir tá lá, ele tá adormecido. Então, você recebeu a doação de alguém, ele podia estar congelado, ele podia não ser um kefir fresco. Se ele for um kefir fresco, ele pode demorar um pouquinho só para se adaptar ao seu leite e rapidinho ele já começa a produzir. Agora, um kefir congelado, ele vai demorar mais, ele pode demorar até 15 dias, então é super normal. Tem um vídeo meu lá no YouTube que fala exatamente isso. Você coloca o kefir congelado dentro de um copo de leite, a mudinha de uma colher de sopa, deixa lá e deixa de um dia para o outro. Se você recebeu essa muda de alguém, você desperdiça esse leite só por conta de contaminação, se você não conhece direito a muda e tudo mais. Desperdiça. Depois você vai trocando esse leite e você pode consumir esse leite, mesmo que ele não esteja 100% fermentado. A não ser que você tenha um problema de intolerância à lactose, mas se você não tem nenhum problema de intolerância à lactose, você pode consumir ele normal, ele não tem nenhum problema. Só vai estar menos fermentado, tá bom? Então, a muda congelada, ela demora. Então, você vai trocando aquele leite, põe um pouquinho de leite, não precisa pôr muito, e vai trocando até ele começar a engrossar. Outra coisa são as mudas que vocês compram, que às vezes tem cidades que não tem doação de kefir, não tem ninguém que tem. Então, as pessoas acabam comprando, que eu não acho legal. Mas, ela vem desidratada. E nesse caso, também demora bastante para ela começar a produzir. Às vezes até nem produz, mas demora um pouquinho também, tá? Então, veja se não é o leite e façam esses procedimentos que eu falei, das colheres de sopa do kefir anterior, da temperatura ambiente do leite e mexer de vez em quando ele durante o dia para ele fortalecer. Depois disso, você não precisa fazer mais nada, você vai pôr o leite gelado, você vai deixar ele lá as 24 horas quietas, não tem essa necessidade, tá bom? É só para fazer ele ficar mais forte. Acho que eu consegui responder todas essas perguntas. Multiplica, qual leite usar? Isso, porque demora para ficar pronto, isso mesmo. E a questão do leite A é isso. Tem leite A que é bom, tem leite A que ele não vai se adaptar. Não é questão que o leite é bom ou ruim, é porque não é bom pro kefir, tá bom? Agora vamos falar da proporção, tá? A Sara Ianês me perguntou, uma colher de sopa de grãos para 500 ml de leite, se eu colocar mais, pode ficar ácido? Depende, se você deixar as 24 horas, provavelmente, se tiver calor, mais ainda. Mas você pode colocar, por exemplo, você quer que ele fique pronto em 18 horas, você vai pôr uma colherzinha a mais de grãos, por exemplo. Então, ele pode ficar ácido, mas se você controlar o tempo, não. Então, tem que tomar esse cuidado, tá bom? Ah, que legal, ó. A Vanessa falou que ela tem grãos de Porto Alegre para doar, se alguém quiser, muito legal. Isso que é o legal do kefir, é você doar, você passar de mão em mão
esse grão tão maravilhoso, né? Muitos médicos, nutricionistas indicam o kefir para tratamento de saúde, tá? Então, a proporção correta do kefir é 1 colher de sopa para cada 500 ml de leite. Vai fazer 1 litro, são 2 colheres de sopa do grão para 1 litro de leite. Então, essa é a proporção para deixar 24 horas. Tati, é sempre assim? Não, se tiver frio, você pode aumentar um pouquinho a quantidade de grãos. Se tiver calor, você pode diminuir um pouquinho. Aí você vai vendo como o seu iogurte vai se comportando, tá? Aqui, a Cá Tavares me perguntou por que o kefir fica com uma gosma meio amarelada e cheira a queijo podre. E eu vou juntar com a pergunta do Bruno, que ele perguntou se ele pode lavar os grãos de kefir. Assim, o kefir, ele tem uma babinha que é o kefirã, que é a parte que protege todo o grão dele. Então, é a proteção do kefir e é onde estão todas as coisas boas dele, leveduras, bactérias e tudo mais, nessa babinha. Quando a gente lava, a Catarina também tem em Portugal, Catarina, seja bem-vinda. Gente, tem bastante doação de kefir, muito legal, gente, obrigada. Quando você lava, você tira toda a proteção do grão. Então, não é bom lavar o kefir. A não ser no caso da Cá Tavares, que ela fala que tá com uma gosma amarelada. Nesse caso, provavelmente ela deixou muito tempo esse grão fermentando, ou tá com muito grão, com excesso de grão para pouco leite, ou esse grão ficou fora do leite. Alguma coisa aconteceu que ele ficou amarelado e com cheiro forte. Ou leite de vaca, leite tirado direto da vaca, ele cria uma nata muito forte que ela envolve os grãos e depois a gente não consegue tirar. Então, nesse caso, eu também aconselho a lavar os grãos. No caso da Cá Tavares, ela vai ter que lavar esses grãos com água mineral por conta do cloro, porque o filtro não tira o cloro do grão. Então, ela vai ter que lavar esse grão e voltar a usar. E não lavar mais, a não ser que aconteça de novo. Mas a gente só lava os grãos nesse caso, quando a gente precisa saber se os grãos estão saudáveis ou se, por exemplo, tá muito ácido, com cheiro muito forte. Essa babinha e essa gosminha branca são normais, não pode ter cheiro ruim. Então, se ela tá com cheiro muito forte, é isso. Ou esqueceu, oi Joyce, quanto tempo? Joyce foi no lançamento do meu livro, Joyce. Hoje faz 3 anos do lançamento do livro. Foi não, né? A Márcia foi, né, Joyce? E, enfim, você só lava quando ele tiver muito forte esse cheiro. Então, alguma coisa aconteceu para esse grão ficar desse jeito, tá bom? Então, tomem cuidado para não chegar nesse ponto dos grãos ficarem muito, muito fortes e com cheiro de azedo, ou cheiro de, ela fala aqui, cheiro de podre. Alguma coisa tá errada com esses grãos. Então, ela vai ter que lavar e voltar a usar para ver se ele vai fermentar e se o iogurte vai ficar com cheiro bom. Senão, ela não vai poder utilizar esse iogurte. É melhor ela descartar e pegar uma mudinha do congelador que ela tem aí de reserva. Importante sempre ter uma mudinha de reserva. Não esqueçam de manter uma muda de reserva no congelador para se acontecer alguma coisa. Joyce, você levou para ela, isso mesmo. Faz bastante tempo, mas hoje faz exatamente 3 anos, muito legal, né? Ela foi pra Noruega e levou os grãos. Gente, muito bacana isso, tá? A Juliana Franca me perguntou se dá para deixar menos ácido. Então, é isso. Diminui a quantidade de grãos quando tá com muito calor e aumenta a quantidade de grãos quando tá muito frio. Não deixa mais de 24 horas. Eu não gosto de deixar o kefir mais de 24 horas. E emendando isso numa pergunta que eu já sei que vocês vão fazer, Tati, o kefir de 24 horas prende, solta, o de 48 prende, solta. Eu li várias literaturas, vários estudos. Não existe estudo que comprove que kefir de 24 horas ou kefir de 48 horas prende ou solta. Não existe isso. O que os estudos dizem? O kefir, ele não solta e nem prende. Ele vai ajudar a regular a sua flora intestinal todinha. E hoje eu tive uma pergunta, inclusive, de uma vizinha minha que perguntou assim, ela tá na live, a Tati. Ela me perguntou assim, Tati, resolve tomar o kefir uma vez por semana? Não, resolve. Porque você
põe as bactérias boas dentro do seu intestino e elas não têm força para continuar. Se você não ingere regularmente o kefir todos os dias, você não adianta você consumir uma vez por semana, entendeu? Então, é importante o consumo regular. Por isso que a gente faz as receitas, para a gente não enjoar, para a gente conseguir consumir de várias formas. Então, vocês já tentaram usar na salada todos os dias? O molho de kefir é o melhor para comer com a salada, a gente adora. Amo, amo na salada. Aqui em casa, meus filhos aprenderam a comer salada por causa do kefir. Então, é muito legal isso. Então, a ideia é você consumir regularmente e de várias formas para você não enjoar, tá bom? Então, essas foram as perguntas de kefir ácido. Então, a babinha é normal. Não deve lavar sempre. Então, você só lava quando realmente você precisar, porque o kefir ele vai demorar muito para refazer toda aquela proteção que ele tem nos grãos. Se você esqueceu ou ficou muito tempo fora do leite, ou você esqueceu aquele leite lá 2, 3 dias, ele ficou muito forte e ficou com cheiro ruim, você lava para ver se seus grãos ainda são saudáveis, tá bom? E o leite de vaca, quem usa leite de vaca, tem bastante seguidor que fala, Tati, eu uso leite tirado direto da vaca. Ferve o leite, deixa o leite fervendo lá aquele tempo para ele esterilizar, que são 10 minutos e tal. Na hora que você deixar ele esfriar, ele vai criar aquela nata, que você pode fazer uma manteiga deliciosa. Ele vai criar aquela nata e você tira aquela nata antes de você colocar no seu leite, porque senão ele vai ficar muito forte. E ele vai embolar aquela nata nos grãos, tá? É isso. Daí a gente tem aqui... Bruno, respondeu sua pergunta. O Bruno que me pediu, Tati, faz outra live, faz outra live. O BBQ Naus me perguntou, como adaptar o kefir para outros leites? Então, assim, outros tipos de leite. O kefir de leite, ele se alimenta da lactose do leite. Então, não dá pra você coloca no leite de coco, durante uma semana o seu kefir vai bem. Depois ele começa a ficar em forma de manta, porque ele vai ficar com falta da lactose. Fora que quando você tira ele do que ele deveria estar fermentando, então, né, os probióticos do leite mais os probióticos dos grãos, eles fazem o líquido, que é o iogurte de kefir. Se você coloca outro leite, você tá tirando aqueles probióticos do leite, né, você tá tirando toda a microbiota daquele iogurte. Então, eu não aconselho a usar o kefir de leite para o leite vegetal. O que você pode fazer é colocar o iogurte o kefir de água, só que o kefir de água, ele é mais complicadinho de usar. Ele é mais frágil, você precisa pôr açúcar nele. Então, assim, eu aconselho a não trocar o leite para leite vegetal. Então, use leite animal. Vaca, búfala. Diz que o leite de búfala, eu li bastante sobre isso, ele tem menos hormônio do que o leite de vaca. Então, pode ser uma opção muito legal para você consumir o iogurte do leite de búfala, né? Não é tão simples de achar, mas você pode fazer. Adriana, o ideal é fazer com leite de vaca, sim, porque com leite integral, sim, senão ele vai ficar mais ralo. Mas a quantidade de lactose é a mesma do leite desnatado, semidesnatado ou integral. Mas ele vai ficar mais encorpado, então você vai conseguir usar em receita, vai conseguir fazer kefir dessorado. Se você fizer nele desnatado, ele vai ficar muito aguado. Então, eu não aconselho tanto, tá bom? Mas quem tem problema de colesterol e tudo mais, faz e é tranquilo, tá bom? Não tem problema nenhum. E não deixe mais que 24 horas, porque ele não ficou tão grosso. Deixa as 24 horas, senão ele vai ficar muito ácido. Não. Tere Araújo, não usa leite em pó no kefir. Tere, sabe por quê? O kefir, inclusive tem muita gente que fala, pra deixar ele mais forte, usar leite em pó. Não, volta lá na live que eu vou deixar gravado no IGTV, eu falei agora no começo. Tem várias dicas para você fortalecer os seus grãos. Colocar o kefir que você coou dentro, colocar leite em temperatura ambiente, várias coisas que você pode fazer para ele ficar mais forte. Mas o leite em pó, ele tem muito aditivo. Então, não é muito recomendado. Mesmo porque o leite em pó, a maioria tem ferro, e o ferro do leite, ele faz mal pro kefir. Então, usem leite sem ferro, tá bom?
Não, Vanessa, o kefir dessorado não tem validade maior, muito pelo contrário, tá? O iogurte eu ponho assim, quando eu vendo ou quando dou para alguém, porque é difícil eu vender, né? Agora que eu comecei a fazer os produtos para vender, mas eu não tava vendendo iogurte de kefir, não. Eu tenho alguns clientes meus que são pessoas que têm tratamento médico, que me pedem por conta de tratamento médico. Então, o kefir e iogurte eu ponho validade de 3 dias, o iogurte, mas ele vale até uma semana, ele ainda tá bom. Agora, o kefir dessorado, ele não dura muito, ele começa a espumar com o tempo. Então, eu não acho uma boa ideia ficar muito tempo na geladeira. Uns 3, 4 dias no máximo, tá bom? Pode ser, Tere, pode ser o leite de saquinho, sim. Aí você vai testando no seu kefir para ver como que o seu grão ele vai reagindo ao leite, porque tem vários tipos, várias marcas. Então, não são todas as marcas que ele se adapta, tá bom? Como o de garrafinha que eu falei no começo da live. Eu usava o Fazenda, ele não se adaptou tão bem quanto o Xandó, que ele se adapta melhor. Inclusive, foi a Joyce que me falou do Xandó, se não me engano. Eu respondi, Cá, sobre o cheiro do queijo no kefir. Mas eu vou deixar gravado lá no IGTV, depois você olha para não ficar repetitivo pro pessoal, tá bom? Já falei do seu caso, sim. Simux perguntou para mim se pode colocar os grãos na geladeira. Pode. Então, quem, por exemplo, não quer fermentar em 24 horas, então pode deixar assim, 24 horas na geladeira e 12 horas fora, por exemplo. Que aí você ganha 12 horas aí se você não quer fazer ele todos os dias. Então, você pode deixar ele na geladeira assim. Inclusive, tem um vídeo lá no YouTube que eu ensino. Quando você vai viajar, por exemplo, no livro também tá explicando bem. Quando você vai viajar, você pode colocar, vou ficar uma semana fora. Você coloca 1 litro de leite e uma colherzinha de sopa de grãos e deixa na geladeira. Quando você voltar, se ele não tiver muito forte, você pode beber. Se ele tiver forte, você descarta e começa a sua fermentação novamente. Mas não deixa muito mais de 7 dias. Se você for deixar mais 7 dias, você coa ele, põe novo leite, de mais 1 litro de leite, e guarda na geladeira de novo mais 7 dias, tá? Sempre tenham uma muda de reserva no congelador. Porque se acontecer alguma coisa, você tem lá a mudinha reserva no freezer, tá? Às vezes ele pode não voltar. Você pode deixar ele na geladeira e ele não voltar, pode acontecer, mas é muito raro. Eu deixo o meu sempre que eu preciso, eu deixo na geladeira, não tive nenhum problema. E congelado, você sempre tem que ter 2 ou mais quando você for congelar sua última muda. Então, ele às vezes demora mesmo pra reativar, tá bom? E alguém me perguntou quanto tempo ele pode ficar congelado. Ele pode ficar 1 ano, 2, eu já deixei 2 anos e ele volta normal. Tá bom? Eu sei, tem muito lugar que não tem leite fresco, é muito difícil mesmo. Mas o leite em pó tem que ir testando pra ver como que ele vai se adaptando, por conta do que eu falei. O leite ele tem os probióticos dele. Quando você faz ele de garrafinha, que é o fresco, tem mais probiótico. Tá lá no meu blog explicando, inclusive. Tem mais probiótico. Quando você pega o de caixinha, ele tem menos porque ele sofre, a pasteurização dele é com uma temperatura bem maior. Mata mais. Quando você faz ele em pó, você acabou com os probióticos do seu leite. Então, não tem muito sentido você usar ele em pó. Por isso que eu tô falando. Mas se você não tem outra forma, melhor consumir ele assim, tá bom? Como você guarda no congelador, é só você coar ele. Tem um vídeo no IGTV, acho que tá no YouTube também. Você coa ele, só os grãozinhos, e coloca num saquinho zip, por exemplo, e guarda 1 colherzinha de sopa por muda. E você guarda no seu congelador, mesmo ele meio sujinho. A Joyce falou que o dela ficou 1 ano e meio congelado. Pode ficar, não tem problema nenhum, tá bom? Só tenham mais de 1 muda, para vocês não perderem, certo? Então, como congelar e como descongelar? Como descongelar, eu falei no começo. Então, você tira do congelador, coloca ele, eu coloco no leite gelado. Eu não coloco ele num leite de temperatura ambiente para não dar um choque térmico. Então, eu ponho ele no leite gelado. Então, você tirou 1 colherzinha de sopa de grãos. Coloca em 1 copo de leite, 1 copo de 250 ml. Põe lá num copo de leite e deixa ele de um dia para o outro. Coa, desperdiça esse primeiro leite
porque às vezes é de alguma muda que você ganhou, ou de alguém que você não conhece, desperdiça e vai trocando todos os dias, só com um copinho de leite, até que você veja que ele está fermentando. Quando ele começar a fermentar, daí sim você pode já colocar ele para fermentar normal na proporção correta, que é 1 colher de sopa de grãos para cada 500 ml de leite. Então você pode colocar num potinho, num saquinho, tá? Ele só sujinho daquele iogurte que você coou, você guarda a cada 1 colherzinha de sopa num saquinho. E vai pondo a data, escreve kefir, põe a data que você congelou e tudo mais. Então, acho que a dúvida de congelar e descongelar, que era da Josiane, da Lolohane, do Gustavo, acho que é essa dúvida. Acho que a maioria aqui eu já respondi. A Luciene me perguntou se ela pode consumir o kefir todos os dias ou se é melhor consumir, e se é melhor consumir de 12 ou 24 horas. Foi o que eu falei. Não existe literatura nenhuma que fale, que comprove, nenhum estudo que comprove que realmente tem diferença entre o kefir de 24 e 48. O kefir de 12 horas não deu tempo dele fermentar 100%. Então não adianta você consumir o kefir de 12, porque você vai estar consumindo um kefir quase com leite. Não é um kefir totalmente fermentado. Então, o importante é manter a proporção para você, com 24 horas, ter o seu kefir 100% fermentado. Dias de frio, ele não vai fermentar tão rápido, você aumenta a quantidade de grãos ou deixa um pouquinho mais só. Mas não deixa muito mais de 24 horas, senão ele fica ácido de qualquer jeito. Por que que acontece? Os grãos, eles boiam. Em cima, ele começa a fermentação dele, certo? Até ele chegar embaixo, aquela fermentação de cima já começa a ficar muito forte. Então, eu não aconselho que ele fique mais de 24 horas, tá bom? Se é verdade, Adriana, a questão do inox, a gente não sabe. Tem estudos que dizem que sim, tem estudos que dizem que não. Então, aqui em casa eu só uso colher de silicone, peneira de plástico e eu uso bolzinhos para coar de vidro. Então, porque o de vidro, ele não... é muito difícil ter contaminação e tudo mais. Então, eu uso bastante vidro para guardar o que eu coei e para coar. Outra coisa é consumir ele gelado, gente. Isso tira um pouquinho da sensação de acidez do kefir, porque o kefir ele é ácido e ele vai ser sempre ácido, não em excesso, né? Se você manter toda a proporção, ele não é ácido. Mas ele tem aquela acidez que é, inclusive, para proteger toda essa microbiota, é importante. Então, é normal ele ser ácido. Tem muita gente que tem problema de estômago e o médico manda tomar kefir para equilibrar o pH do estômago. É super normal, tá? Então, ele só não pode ser em excesso, senão fica ruim para você consumir. A Luzio me perguntou aqui, a Luzio, que como eu sei que meu kefir está morto. O kefir, ele pode estragar mesmo. Então, se ele não estiver fermentando, se ele tiver com cheiro ruim, se ele tiver com uma coloração que não seja branco, não consuma. Jogue fora, muda e use outra. Então, o kefir tem que estar branco. Os grãozinhos têm que estar saudáveis, eles não podem estar em formato aberto, de muita manta, porque isso quer dizer que está faltando lactose para eles. E ele não pode ter odor e o iogurte tem que estar fermentando. Se ele estiver fermentando, ok, tá tudo certo. E se ele não tiver com cheiro ruim, tiver branquinho, tá tudo certo, tá bom? Se não, usa normal. A Joyce falou que ela usa peneira de inox. Eu também acho que não tenha problema. Talvez no alumínio, porque o alumínio ele solta. O alumínio, qualquer coisa de alumínio, ela solta alumínio na comida. Então, eu li que mais falando sobre o alumínio do que sobre o inox. Mas, por via das dúvidas, eu não uso, tá? Mas eu uso, por exemplo, a hélice do liquidificador, a batedeira. Então, alguma coisa de inox acaba ele entrando em contato, tá? Tá talhando muito, a Jaque tá me perguntando. Jaque, não é o excesso de grãos ou pode ser muito tempo fermentando, ou excesso de grãos ou muito tempo. Não esquece de fazer a proporção de 1 colher de sopa de grãos para 500 ml de leite. E 24 horas de fermentação não deixa mais, tá bom?
Como eu sei que está fermentando? Ele vai coagulando o leite. Então, normalmente, dependendo do leite, ele coagula de cima, porque os grãos eles sobem, de cima para baixo. Então, você vê é que eu tô sem o meu vidro lá na cozinha, mas você vê o vidro assim, você já começa a ver a fermentação em cima e o leite embaixo. Então, você vê que ele tá fermentando. E o iogurte, ele fica grosso, ele não fica um iogurte líquido. Então, dá para saber, tá bom? Qual é o melhor horário para consumir o kefir? Então, eu tenho bastante seguidor que me fala que o médico pediu para consumir em jejum de manhã, e tenho bastante seguidor que me fala sobre o médico, o nutricionista, inclusive a minha mãe, o nutricionista dela mandou ela consumir à noite antes de dormir, porque dá uma saciada na fome e tudo mais, faz parte da dieta dela. Então, vai depender muito do seu médico ou da orientação. O que a gente pode fazer, que eu pensei aqui, tem bastante nutricionista que me segue, que eu sigo aqui no Instagram, que fala muito sobre kefir, e a gente pode chamar um para fazer uma live para a gente tirar esse tipo de dúvida, que eu acho que é bem bacana. Mas o importante é você consumir ele tanto em jejum quanto ele no final do dia, sem açúcar. Então, procure fazer uma geleia bem legal, uma geleia sem açúcar. Você pode consumir com granola, uma granola também sem açúcar, alguma coisa que você faça com kefir que você não põe açúcar para poder consumir, tá bom? Meu kefir fica líquido e não grosso, é normal? Não, já que não é normal, não fica grosso, mas ele fica mais espesso. Eu poderia pegar aqui para você ver, mas você vê que é um iogurte, ele não é um leite, né? Ele tem que estar fermentado, tá bom? E essa foi a Maia Jose que me perguntou. Aí, agora, eu não sei o nome. Kefir de água e de leite para diabético é saudável? Gente, é isso. A gente vai precisar chamar um nutricionista ou um médico para falar sobre isso, porque eu não posso. Eu não gosto e não posso falar sobre esse tipo de coisa, porque eu não sou médico nem nutricionista. Mas eu tenho muitos seguidores que sim, são diabéticos e e consomem o kefir. Mas aí é a proporção, a quantidade, como deve consumir e tudo mais, é melhor perguntar para um médico, tá? Mas a maioria toma. A maioria das pessoas, para você ter um consumo regular e o seu intestino ir se adaptando com as bactérias do bem, é você consumir todos os dias, pelo menos um copo de 200 ml de kefir. Não adianta você tomar uma vez por semana, como eu estava falando no começo, que não vai resolver, o seu intestino não vai conseguir dar conta de povoar com aquelas bactérias boas, tá bom? O leite de saquinho. Então, tem muitos leites de caixinha que são super bons, então não é uma regra, tá? Pode acontecer, o leite paulista, por exemplo, agora nessa quarentena, nessa pandemia, para não ficar saindo de casa e comprando leite toda hora, que é o leite Xandó que eu uso, eu comecei a comprar o paulista e tá super bem meu kefir, e tá ótimo, até ficou mais grosso. Então, vai muito do leite. Uma época eu comprei um que chama, não lembro qual que foi, ficou aguado, ficou horrível, meu kefir ficou todo esfarelento, não dava para tomar. Então, você vai sentindo como que o seu grão, a sua muda vai se adaptando com o seu leite. Então, é isso, tá? Agora, acho que eu peguei todas as perguntas da enquete, eu já tirei as dúvidas. Vou deixar salvo lá no IGTV, para quem quiser ver o comecinho e perdeu. Como tirar a acidez do kefir? Ellen, eu respondi no começo a questão da proporção do grão pro leite. Então, ele é uma bebida ácida, mas ele não pode ser em excesso, tá? Então, uma colher de sopa de grãos para 500 ml de leite e no máximo 24 horas de fermentação, senão ele fica ácido demais, tá? Mas a acidez, ela é normal no kefir para manter toda a microbiota dele. Acho que é só isso. Deixa eu ver se no box de pergunta tem alguma coisa. Então, essa quarentena acabou com a gente também, com a questão de leite. Eu demorei um pouquinho para conseguir leite legal. Agora já o abastecimento já ficou bem tranquilo. Pessoal, é isso. Eu acho que foi bem produtivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar lá no direct do Instagram. No YouTube tem uma aba do YouTube minha, uma playlist que é só de dicas.
Esse tipo de dica de proporção, de congelar e descongelar, tem bastante dica legal lá, tá bom? Eu vou contar novidade para vocês, então quem não estava aqui no começo, hoje eu faço 3 anos do lançamento do meu livro e o mês passado eu acabei com todo o estoque do livro e eu vendi mais de 1.000 exemplares. Então foi um super sucesso, foi super legal. A ideia era fazer receitas que as pessoas não enjoem de consumir o kefir, né? E consumam sempre. Então o livro acabou, foi um livro que eu fiz em preto e branco, porque eu não tinha como fazer ele colorido. E aí agora é kefir de leite, Bruno. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse é o livro, mas ele é que tá espelhado porque eu tô usando a outra câmera. Mas ele acabou, eu tirei do site, inclusive. Não dá mais pra comprar ele, mas eu tô com uma novidade muito bacana, que eu vou lançar ele pra não ficar preto e branco mais, porque ele era preto e branco, né? Eu vou fazer ele agora colorido e vou fazer como e-book. Então vai ficar bem legal, ele vai ter as receitas do livro e mais umas receitas novas. Então ele ficou bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui a câmera para vocês verem. Ó, ele tá ficando bem bonito, ó. E aí ele vai ficar disponível na Amazon para quem quiser. Ó, tá bem legal. Porque eu não consegui fazer ele colorido na época. Agora eu vou atrás de uma editora para ver se eu consigo imprimir ele colorido. Porque não adianta imprimir ele preto e branco de novo, né? E aí ele tem várias dicas. Ele tem dicas, inclusive dessas que eu tô falando para vocês. E eu acho que vai ser bem legal. Muita gente me pediu ele online. Eu acho que fica fácil também. Você ficar com ele no celular. Super fácil de você usar e ter ele em qualquer lugar, né? Apesar que a gente gosta do livro físico, mas quem sabe tem uma editora aí que imprime os livros e a gente faz ele colorido. Então ele vai sair com 65 receitas, se não me engano. Então ele vai bem legal. Espero que vocês gostem muito, que é com muito carinho. E é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Ai, Joyce, fica bem gostoso, saborizado com erva, esse queijo. E o queijo de agar-agar também fica muito gostoso. Esse queijo, ele é best-seller. Ah, as receitas da geleia estão lá no Instagram. Eu coloquei o chutney, mas estão aqui no livro também. O chutney, a geleia de morango, se não me engano, e acho que a de manga com maracujá também. Se não me engano, tem elas lá. Porque consumir o kefir com geleia é a melhor coisa que tem, porque você não precisa colocar. Você coloca xilitol, você coloca açúcar, você coloca o que você quiser. Ai, o bolo de limão é muito gostoso. Gente, tem cada bolo nesse livro que vocês não fazem ideia. Muito gostoso. Ah, Delícias de Kefir. A Delícias de Kefir, ela vende kefir em Minas Gerais. Acho que é Belo Horizonte, se não me engano. E é uma delícia. As coisas dela são demais. Catarina, agora dá para chegar em Portugal o livro, né? É verdade, muito bom. Ai, obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado todas as dúvidas. E a gente pode se falar pelo direct, quem tiver dúvida, pode me mandar mensagem, que eu tinha um pouquinho de dificuldade com as mensagens por conta do meu trabalho, né? E agora eu tô em casa, nessa quarentena desde março. Então, quem precisar tirar dúvida, pode falar comigo no direct, que eu tô à disposição, tá bom? Ai, com kefir fica muito gostoso. Vocês já fizeram aquela receita do pudim de chia que tá lá no canal? Eu acho que tá no meu site e no YouTube. Aí faz que é muito gostoso. Com leite de coco e chia. Ai, que bom. Todo mundo fez o bolo de limão. O bolo de limão é muito gostoso e foi uma receita que eu fiz rapidinho com o celular. Ficou bem legal. Acho que o pessoal gostou. Com geleia também fica muito bom. Pessoal, é isso. Quem tiver qualquer dúvida pode mandar mensagem. Espero que vocês gostem do livro. O livro não saiu ainda. Ele vai demorar ainda. Eu vou agora publicar ele, fazer o ISBN dele, fazer o código de barras, vou mandar para a menina que está editando e assim que terminar, eu já mando para vocês aqui no Instagram a novidade, vocês receberam em primeira mão. Outra coisa que eu ia falar, o livro, ele tem
todas as fotos minhas, 100% das fotos são minhas, 100% das receitas são minhas, testadas por mim e feitas as fotos, testadas, todas fotos são minhas. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo fotos e receitas que você sabe que foram pegas da internet e a pessoa fez uma receita lá, pôs lá com aquela foto que não tem nada a ver. Então, assim, eu prezo muito isso. O meu livro, ele tem 100% das receitas minhas e 100% testadas. Então, é isso. E se tiverem qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Tati, fiz o bolo, mas eu queria fazer, sei lá, com farinha de... Mas tem muita, farinha de castanha, farinha de amêndoa. Posso fazer? Então, pode me mandar mensagem que eu ajudo. O importante é consumir o kefir. E mantenham essa corrente, sabe? Doem para os amigos, para o vizinho, para o colega. Ainda mais agora que a gente precisa ter uma imunidade mais alta, né? Eu estava vendo hoje um vídeo, uma seguidora minha que pôs, acho que foi... Não lembro quem foi. Mas a Silvia, ela pôs dizendo que o médico falando que a imunidade começa no nosso intestino. Então, o intestino saudável é uma pessoa com imunidade alta. Então, é isso, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada. E precisando de qualquer coisa, é só me chamar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Denise. Obrigada, Max. Obrigada, gente. Eu vou deixar salvo lá no IGTV, tá bom? Quem perdeu... Ah, você fez com farinha de arroz, não ficou solado, Tere? Eu vou te contar uma linda história de amor no potinho, né? Pode colocar leite em pó sem ferro nos grãos, é o que eu falei. Eu não aconselho o leite em pó, porque o leite em pó ele não tem os probióticos que um leite normal tem. Ele é totalmente processado. Eu não aconselho, mas se você não tem outro leite na sua cidade... pode usar o leite em pó, mas faz aquilo que eu falei no começo da live, que vai te ajudar. Vai fazer seu kefir ficar fortinho de novo e se multiplicar. Obrigada, pessoal. A gente se vê. Ai, deixa eu só responder uma pergunta da Catarina aqui. A Catarina pergunta onde ela pode usar o soro do kefir. Catarina, eu faço suco verde no soro do kefir. Eu faço, se você bater ele com um pouquinho de limão, umas gotinhas de limão, uma pitadinha de essência de baunilha, fica bem gostoso. Se você misturar ele com suco no 100% de maçã, por exemplo, fica uma delícia. Você pode fazer várias vitaminas com o soro. Não desperdicem o soro, tá bom? Obrigada, pessoal. Beijo, beijo, beijo.